Milka sempre foi admirada. Profissionalmente bem-sucedida, independente, determinada. Para quem via de fora, ela tinha tudo, menos paz. O que poucos sabiam era que, por dentro, Milka vivia travando uma guerra invisível. Não bastava ter sucesso. Ela precisava provar algo o tempo todo. Precisava ser a melhor, a mais forte, a mais certa. E, mesmo assim, se sentia insuficiente. Milka acreditava que ser vulnerável era sinônimo de fracasso, que precisar de ajuda era sinal de fraqueza, e que ninguém jamais estaria ao seu lado se ela não fosse impecável. Essa rigidez, com o tempo, virou amargura, e a amargura virou solidão. Os conflitos em casa começaram com discussões pequenas. Um olhar atravessado aqui, uma crítica ali. Mas, aos poucos, os laços com seus irmãos foram se esgarçando. Eles diziam que Milka era controladora, insuportável, agressiva. Ela, por sua vez, se via como a injustiçada. Tudo o que faço é cuidar, e ninguém reconhece. O que Milka não percebia era que estava repetindo um padrão emocional que vinha de longe. Sua mãe também havia sido uma mulher forte e dura, acostumada a resolver tudo sozinha. Cobrava demais, elogiava de menos, e ensinava, com o olhar, que fraqueza não era tolerada. Milka aprendeu cedo que amor precisava ser merecido, e que para ser aceita, era preciso controlar as pessoas, a vida, os sentimentos. Assim, construiu um castelo de proteção. Mas um castelo sem janelas, onde ninguém mais queria entrar. Até que um dia, Milka ficou sozinha. Todos se afastaram. Os irmãos, os amigos, até as ligações sumiram. Foi então que o vazio gritou. Vieram as crises de ansiedade, o pânico, a sensação de que a qualquer momento tudo iria desmoronar. E talvez estivesse desmoronando mesmo. Milka se olhou no espelho e pela primeira vez, não reconheceu quem via. A mulher forte, independente e no controle. Agora era só uma sombra cansada tentando respirar. Aos poucos, a solidão não era mais apenas familiar. Ela invadia também os relacionamentos amorosos de Milka. Com o tempo, ela percebeu um padrão doloroso. Ela começava os relacionamentos intensamente, com entrega e presença. Mas, de repente, tudo mudava. Os namorados, que no início se encantavam com sua inteligência, sua força, sua independência, começavam a se afastar, a ficarem mais silenciosos, mais impacientes, mais ausentes. E Milka, então, fazia o que sabia fazer, tentava controlar. Ela queria resolver antes que acabasse, cobrar antes que desaparecessem, ficar por perto, mesmo quando o outro queria espaço. Se você me ama, por que não me responde? Você está estranho, estou percebendo. Por que não fala logo? É sempre assim, quando eu começo a confiar, vocês se afastam. As palavras dela vinham carregadas de medo, mas saíam como acusações. O que Milka não percebia era que, por trás de toda tentativa de controle, havia uma criança assustada dizendo silenciosamente: por favor, não me abandone também. Mas os parceiros iam embora, um a um. E cada vez que isso acontecia, Milka se sentia mais falha, mais errada, mais sozinha. Ela não entendia por que o amor parecia tão difícil. Começou a duvidar de si mesma, duvidar dos homens, duvidar da vida. A sensação era de estar presa em um ciclo, de tentar, perder, se culpar e recomeçar do mesmo jeito. Mudava o rosto, mudava o nome, mas a história era sempre a mesma. Milka se perguntava: será que eu sou difícil de amar? Ou será que só aprendi a amar do jeito errado? Lembrava das frases que ouvia da mãe quando era criança. Homem não presta, só querem te usar. Se você não se impuser, eles passam por cima. Nunca dependa de ninguém. Frases ditas com dor, não com sabedoria. Frases que moldaram em Milka uma crença. Para não ser machucada, eu preciso estar no controle. Mas o que ela não esperava é que o excesso de controle também afasta. E que, na tentativa de se proteger, ela mesma estava afastando o amor que tanto desejava. Sozinha no apartamento,
Mais uma vez após o fim de um relacionamento, Milka chorava. Mas dessa vez, não era só pelo outro que foi. Era por ela. Por todas as vezes em que tentou ser amada sem saber como permitir isso. Ela não sabia, mas estava se aproximando do momento mais importante da sua vida. Não uma nova relação com alguém, mas uma nova relação com ela mesma. Milka não aguentava mais repetir os mesmos erros. Os relacionamentos fracassados, a solidão crescente, a ansiedade constante, tudo parecia apontar para uma ferida que nunca cicatrizava. E foi então, por insistência de uma colega de trabalho, que ela ouviu falar da terapia TRG, terapia do reprocessamento generativo. No início, achou que seria só mais uma conversa. Mas logo na primeira sessão, percebeu, aquilo era diferente. Não era sobre pensar mais. Era sobre sentir de novo, só que de forma segura. Revisitar a dor não para sofrer, mas para libertar. E foi assim que, ao longo das sessões, Milka começou a acessar lembranças que estavam adormecidas, escondidas sob camadas de controle e autodefesa. Em uma das sessões mais intensas, ela se viu pequena de novo. Tinha apenas 7 anos. Estava escondida atrás da porta do quarto, ouvindo sua mãe chorar baixinho. A mãe tentava disfarçar, mas Milka já sabia. Ele traiu de novo. Era sempre assim. O pai chegava tarde, com cheiro de perfume desconhecido. A mãe fingia não perceber. Ou, quando não suportava mais, explodia em brigas que Milka não entendia, mas sentia. Na TRG, ela reviveu a dor da mãe, o medo da rejeição, o sofrimento de amar e não ser respeitada. E então, entendeu. Aquela frase que a mãe dizia desde sempre. Homem não presta. Nunca confie em ninguém. Se você não for forte, vai ser destruída. Essas frases não eram ensinamentos. Eram gritos de dor não curada, que viraram verdades para a filha. Milka também acessou a presença do pai. Um homem rígido, controlador, frio, que raramente elogiava, mas frequentemente criticava. Você só é boa porque é brava. Homem nenhum vai te aguentar desse jeito. Se você quiser respeito, tem que se impor. Para ser alguém na vida, tem que ser dura. Essas palavras ficaram como tatuagens invisíveis. E foram moldando sua identidade, seus relacionamentos, sua visão de mundo. Na TRG, Milka chorou como nunca. Não por fraqueza, mas porque, pela primeira vez, se permitiu sentir a dor que carregava em silêncio desde a infância. E nesse processo, algo começou a mudar. Ela entendeu que estava repetindo a dor da mãe, tentando evitar o abandono, mas escolhendo homens que confirmavam sua crença de que o amor sempre decepciona. E ao mesmo tempo, reproduzia o comportamento do pai, tentando controlar para não ser traída, se tornando dura para não ser fraca. Eu sou a mistura da dor dos dois. Mas não preciso mais viver essa história. Disse Milka, emocionada, numa das sessões. Ali, o ciclo começou a se romper. Milka entendeu, com clareza, uma das verdades mais profundas da sua jornada. O amor que eu busco lá fora. Eu nunca aprendi a dar para mim mesma. Ela ainda tinha muito o que curar. Mas pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. Não era mais sobre culpar pai ou mãe. Era sobre romper com as correntes invisíveis que ela carregava desde criança. Era sobre aprender a amar de novo. Dessa vez, de dentro para fora.